Estava aqui a meditar e pensando que tem momentos na nossa vida que as palavras elas vêm muito poderosas. Uma única frase pode acabar com a gente em alguns segundos. Não é uma queda, não é um ataque espiritual, não é um soco, nem um tiro. Apenas uma palavra. Sim, a palavra ela tem poder. Como diz o próprio texto de Provérbios, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ela é como uma espada, então ela pode nos matar, matar a nossa fé. Eu não sei se você teve já essa experiência, eu já tive várias vezes, e é por isso que eu resolvi vir aqui conversar com você, para que a gente possa aprender lições para que a nossa fé não pare nesse obstáculo. Eu sou o pastor Luiz Almeida, e nesse vídeo, que é o quarto vídeo da série Os Obstáculos da Fé, nós vamos aprender como Jairo se abateu. Uma frase muito poderosa, mas ao mesmo tempo, como Jesus o socorreu. Se você ficar até o final deste vídeo, eu vou compartilhar uma lição importante que eu aprendi na atitude de Jesus, que pode ajudar a você, como tem me ajudado até hoje, a superar esse obstáculo, que são as palavras contrárias à nossa fé. Se a gente olhar para a vida de Jairo, e a gente tem aprendido isso nos vídeos anteriores, se você ainda não viu o final, eu vou deixar um link aqui para você assistir os episódios. Nós vemos que para ele chegar até Jesus, porque a sua filha estava morrendo, lá em Marcos capítulo 5, do 21 em diante, nós vemos essa história, ele teve que vencer alguns obstáculos. O primeiro foi a multidão que estava ali ao redor de Jesus. Ele também teve que vencer a si mesmo, porque ele teve que superar o seu título de líder da sinagoga para se lançar diante do mestre ali e clamar pelo socorro de Jesus. Mas ele também teve que vencer a batalha contra o tempo, porque no deslocamento até a casa dele, Jesus teve alguns momentos que parou, inclusive, e isso foi um obstáculo para a fé de Jairo. Mas talvez o obstáculo mais poderoso, o obstáculo invisível, que muitas vezes a gente faz até chacota, a gente fala que a pessoa está de mimimi, a gente não dá importância, foi a frase que Jairo ouviu e impactou a vida dele, e se não fosse o socorro de Jesus, ele teria parado ali, tudo na vida dele. Nós lemos isso em Marcos capítulo 5, no versículo de número 35, onde o mensageiro, lá da casa dele, as pessoas que estavam lá com a família dele enquanto ele foi buscar a Jesus o socorro, nós vemos que ele chega para Jairo e diz assim: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Essa frase foi a palavra mais brutal. Porque você ouvir uma palavra assim, você não vai conseguir, você é um fraco. E não adianta nem tentar, todo mundo que já tentou não conseguiu. Ou então, você é muito pequeno para esse negócio que é tão grande. Essas palavras, essas frases, elas nos fazem parar, nos fazem ficar tristes, nos fazem pensar se realmente nós podemos, mas nenhuma palavra é tão poderosa para um pai quando ele ouve que o seu filho, a sua filha está morta. E era tudo que Jairo precisava. Ele só foi até Jesus por causa dessa necessidade. E naquele momento que ele achava que as coisas se resolveriam porque Jesus estava indo na casa dele, ele recebe essa frase. A fé de Jairo foi aonde? Lá embaixo. Jairo não tinha mais chão. Eu como pai, entro na mente de Jairo e fico pensando, e agora, o que será da minha vida? Se é que ele pensou. E com certeza ele entrou num limbo ali, num vazio, ele não tinha nem onde pisar, o chão sumiu, tudo sumiu da vida dele. E Jesus percebeu. Isso que é o melhor. Jesus percebeu. Ele percebeu que Jairo foi abatido com aquela frase. E por isso que Jesus o socorreu. Veja comigo no texto aí. Versículo 36. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente.
Antes de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus teve que ressuscitar a fé dele. Jesus ele até ouviu o que Jairo também ouviu. Jesus percebeu a situação dele. Só que o segredo de Jesus está no próprio texto. Eu quero te mostrar agora. Só que antes de te mostrar, eu quero parar com você nesse momento e eu quero despertar a tua atenção que existem pessoas que estão abatidas nesse momento por causa de palavras contrárias. E esse vídeo precisa chegar até essas pessoas. E sabe como que ele chega? Com a tua colaboração. Você pode dar o like, porque você dando o like, o YouTube vai pegar esse vídeo e vai indicar para outras pessoas que estão abatidas, como Jairo. Quem sabe como você também. Se você quiser, pode ir ao final desse vídeo compartilhar, mas não sai daí ainda não, porque eu ainda não passei a parte mais importante que nós precisamos aprender com Jesus. Porque está no texto, diz assim, Jesus tendo ouvido estas palavras. Jesus também ouviu as mesmas palavras que Jairo ouviu. Claro, Jairo era o principal interessado, ele era o pai, era a filha dele que estava morrendo. Só que o segredo está na palavra grega, lá em Marcos, ali que Marcos usa, é a palavra parakoussas. Essa palavra significa que Jesus também ouviu o que Jairo ouviu. Só que Jesus não deu importância. Jesus ouviu as mesmas palavras, só que essas palavras, como a gente diz no popular, entrou de um lado e saiu do outro. E qual é o segredo aí? O segredo é só não estar envolvido na situação? O segredo é só você ser Jesus? Não. O segredo está na diferença que muitas vezes nós não nos damos conta, que é entre ouvir e escutar. Porque Jesus ouviu, mas ele não escutou. A principal diferença de ouvir para escutar é que ouvir é um processo automático, ele é biológico. Ou seja, nós estamos na rua, a gente escuta as buzinas, as pessoas falando, as músicas, e muitas delas entram por um lado, como eu falei, e saem do outro. É natural, ouvir é algo natural. Qualquer som entra, não é necessária a nossa atenção. Agora, já o escutar é diferente. O escutar é um processo intencional, onde nós precisamos dar a atenção. A gente decide o que nós devemos escutar. É como se estivéssemos diante de uma aula, de um professor, é você que está nesse momento aí prestando atenção e está cada vez mais envolvido com o vídeo. Isso é escutar, é a gente querer realmente saber o que está sendo dito ali. E esse é o grande segredo. Diante de palavras contrárias, elas não terão como nós ouvir, porque Jesus ouviu. Jesus, ele estava do lado de Jairo, senão ele não falaria nada para Jairo, ele sairia com Jairo, vamos lá, Jairo, para tua casa, até que Jairo diria para ele assim, não adianta mais não, mestre, minha filha morreu. Ele ouviu, e ele ouviu mais ainda o que estava por trás daquela frase, porque diz assim, por que você incomoda mais o mestre? Não tem mais jeito, ele não vai poder fazer nada por você, a tua filha morreu. Jesus, ele ouviu, mas ele não deu atenção para isso, e por isso ele teve condições de socorrer a fé de Jairo. Muitas vezes as palavras elas têm tido poder na nossa vida porque a gente tem dado atenção, porque a gente dá mais valor a elas do que o próprio Jesus, porque a mensagem do mensageiro era essa, ó, morreu, acabou, game over, Jesus não vai poder fazer nada por você. Só que o mensageiro não sabia, nem Jairo mesmo, que foi até Jesus na esperança dele fazer algo pela sua filha, nenhum deles sabia o poder que o Senhor tem. Então, muitas vezes, as frases contrárias à nossa fé, elas têm tomado poder sobre a nossa vida, porque a gente, além de ouvir, nós temos dado atenção. A gente tem pensado, remoído, ficando pensando sobre aquilo. Muitas vezes fazendo como o profeta Elias. Já parou para pensar? O camarada que orou, caiu fogo do céu, matou os profetas e não chovia há muitos anos porque ele falou que não iria chover, ele ora e a chuva cai. Esse cara, que é o referencial de profeta na Bíblia, quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração, ele aparece ao lado de Jesus ali, junto com ele, com Moisés, representando os profetas, ou seja, ele é a representatividade dos profetas.
esse homem, com uma frase de Jezabel dizendo que os deuses fariam com ela se no dia seguinte ele não estivesse morto como os profetas, esse homem que teve todo esse poder à sua disposição, ele se abateu com essa frase. Ele ficou em depressão, a ponto de desejar a morte. Então, por quê? Elias estava cansado, tinha todo um pano de fundo, sim, só que Elias deu mais atenção naquele momento a essa frase de que ela merecia. Porque se Elias, o próprio Jairo, pensasse assim, eu estou do lado de Jesus. Se ele realmente conhecesse quem era Jesus, se Elias naquele momento realmente entendesse o que estava acontecendo, porque nós vamos ver no desenrolar do texto que Elias ele estava achando que ele era o único. Ele achava que todo mundo se abandonou, até que o Senhor na caverna disse para ele que existiam outros profetas. Ou seja, Elias estava esgotado. Se todo Elias, Jairo, você e eu pararmos, no momento que a gente ouvir a palavra contrária à fé, a gente não dá a atenção devida, ou seja, a gente não escutar, mas se pensar de que quem está conosco é aquele mesmo que diz assim, não temas, crê somente. Vamos sentir porque somos humanos, mas nós não vamos parar. Porque foi isso que aconteceu. Depois que Jesus falou para ele, não temas, crê somente, Jesus continuou andando até a casa de Jairo e lá ele realizou o milagre. Se você está nesse obstáculo, esse obstáculo tem te parado, você já até venceu outros obstáculos como Jairo, Jesus está nesse momento dizendo para você, não temas, crê somente. Vamos continuar, porque o milagre ainda não aconteceu. O milagre está para acontecer. Creia nessa frase. Deixe as outras frases que já te disseram de lado e dê atenção, ou seja, escute o que eu estou te dizendo. O milagre está próximo a acontecer. Basta você crer. Se esse vídeo fez diferença na tua vida, considere se inscrever nesse canal. Porque esse, como eu falei, é o quarto vídeo. Ainda falta o último vídeo da série Os Obstáculos da Fé. Não são fáceis, não são moles, são difíceis. Mas se nós escutarmos a voz do Senhor, nós vamos conseguir. Então considere se inscrever nesse canal. Ativa o sininho para você receber a notificação do YouTube do próximo vídeo. E também, se esse vídeo fez diferença para você mesmo, e você conhece pessoas que estão assim, compartilha no grupo da família, no grupo do trabalho, sabe? Todo mundo lá é chato, todo mundo manda mensagem, você nunca mandou uma. Compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão lá brincando e precisam ver dessa mensagem aqui, tá bom? Aproveita para dar o like se você ainda não deu o like. E se você perdeu o primeiro, o segundo, eles vão aparecer aqui, ó. Aí é só você assistir um, que ele já vai te jogar no final para o outro, e depois, até você chegar a esse que você já assistiu, e eu te agradeço por isso. E você seja abençoado e que a tua fé não pare diante das frases contrárias à fé. Por enquanto é só. Nos vemos em um desses vídeos aqui. É só você clicar lá que já nos vemos em alguns segundos.